Vamos pegar o fio da meada aí, então. Então, temos a Primeira Guerra Mundial, um evento esse muito mais lotado de vergonhas para as Forças Armadas do que qualquer outra coisa, porque, enfaticamente, o Brasil, tirando alguns casos de brasileiros que chegam... Teve um episódio interessante do José Pessoa, né? Então, temos casos de brasileiros que chegaram a lutar ao lado dos franceses. Isso, como o caso do José Pessoa, e aquele outro tem um nome estranho, né? Como é que ele chama? Agora esqueci o nome dele. Confesso que não me recordo. O José Pessoa ganhou lá títulos de valentia, de bravura, e esse outro oficial também. Então, só que no caso, como é que eu posso dizer? Nós podemos encontrar registros históricos de oficiais das mais variadas nacionalidades participando de conflitos que nada tinham a ver com suas nações. Então, acabaria ficando um tanto complicado abarcarmos a noção de tem um alemão que participou eventualmente da Revolução Federalista. Então, vamos falar a respeito da Alemanha na Revolução Federalista. Ficaria um pouco complicado. Mas é que essa missão de oficiais na Primeira Guerra, do lado dos franceses, era preparatória caso a guerra avançasse, um contingente maior do Brasil, né? Esse era o modelo, a ideia. Tinham também missões de aviadores que foram enviadas também. Também. A Marinha criou um grupo especial para salvaguardar determinadas partes da costa da África, que acaba se provando um dos eventos mais patéticos da história da Marinha. Das Toninhas. Isso, né? A Batalha das Toninhas, onde se confunde... Toninhas são como golfinhos, se as pessoas quiserem ter uma noção. E eu fico pensando no contexto. A pessoa olhou, achou que eram o quê? Centenas de submarinos no mar. Mas isso tem uma história engraçada também. Dizem que por conta desse imenso assassinato de Toninhas que a Marinha empreendeu, outras marinhas começaram a temer militares da Marinha do Brasil, que pensam, nossa, se eles são tão agressivos com seres tão pacíficos, imagina conosco. Mas não, foi só um acidente que acabou... Mas o José Pessoa trouxe para o Brasil o tanque de guerra, né? Uhum. Ele foi o pioneiro aí do tanque de guerra. E, infelizmente, a gripe espanhola veio junto, né, na volta. Exatamente. Tanto que Rodrigues Alves, ele vai ser eleito presidente de novo. Só que ele morre. O Delfim Moreira fica como presidente durante um tempo e vai ter outra eleição. Quem assume é o Epitácio Pessoa, paraibano. Então, aí a confusão vai começar a ficar bem grande, mas muito. Porque o Epitácio Pessoa, ele toma uma decisão que é praticamente uma declaração de guerra contra o exército. Ele decide colocar como ministro do exército um civil, um homem chamado Pandya Cólera. Pandya Colegeras. É um nome miserável de se lembrar. É terrível lembrar o nome desse cara. Quem quiser pesquisar sobre essa triste figura de nossa história, ele é um dos principais idealizadores do que o Vargas faria posteriormente ao autorizar que o governo federal tivesse o controle sobre tudo que existia debaixo da terra no Brasil. Então, toda desgraça tem que ter um predecessor, né? Então, Pandya Colegeras, impressionante como você está falando, Pandya Colegeras, ele é ministro do Exército e, por razões óbvias, isso cria um problema muito sério dentro das Forças Armadas. Hermes da Fonseca não é mais presidente da República, ele passa um tempo na Europa, retorna ao Brasil, é recebido como uma espécie de libertador pelos oficiais, especialmente os oficiais jovens que estão ficando cada vez mais politizados. Tinha aquela já tinha estabelecido no Brasil a figura do soldado cidadão, né? Aquela mentalidade ativista já tinha avançado Se isso me permite até recordar um ponto, sempre que se fala de exército, eu acho importante falar de positivismo, mas não exatamente positivismo no sentido perfeito da palavra, porque uma ideologia ela se torna forte de fato quando ela é levada à frente sem ninguém perceber. Você age em torno de uma ideologia sem nem saber necessariamente que ela existe. Não existia ninguém no exército naquela época tão positivista, por exemplo, quanto Benjamin Constant for um dia, de defender enfaticamente a religião da humanidade e coisas nessa linha. Só que o positivismo, ele moldou de tal forma a mente dos militares que essas noções tecnocráticas que abarcam o positivismo
Por que o Império foi derrubado? O Império foi derrubado pois eles acreditavam que monarquias eram de eras primevas, eram de eras retrógradas, eram de eras pouco avançadas e que a era do mundo científico deveria chegar. Isso até conversa muito bem com uma certa loucura que o Robespierre fez em maio de 1794, que é o culto ao ser supremo. Culto ao ser supremo, exatamente. Para quem não sabe, Jacques René Hébert, antes, ele tinha idealizado com muita força o culto à razão. Só que o culto à razão era um culto... Como é que eu posso dizer? Ele era um culto ateu. O culto ao ser supremo que o Robespierre idealiza, ele era deísta, por assim dizer. Eles acreditavam... Olha que bizarrice. Eles acreditavam na imortalidade da alma, mas imortalidade essa que seria levada a cabo por ações cívicas. É uma loucura sem precedente. De algum modo não, certamente como filho pródigo da Revolução Francesa, Augusto Comte bebe desse tipo de perspectiva. A religião da humanidade é uma prova total disso. Então, os oficiais do Exército Brasileiro, não se pode esquecer que quando o golpe de 1889 ocorre, os oficiais da Escola Militar da Praia Vermelha se sublevam, e quem os subleva é o irmão do Benjamin Constant, que também está participando do golpe de 1904, revolta da vacina. Então, longamente, os oficiais jovens do Exército sempre se mostraram muito indisciplinados. Tanto que eu lembro de uma conversa que tive com um almirante alguns meses atrás, e eu fiz uma pergunta sincera para ele. O senhor se recorda de alguma revolta de militares na escola naval? Ele me citou um evento nos anos 40, só que não foi uma revolta no sentido de golpe de Estado, foi uma revolta contra perspectivas educacionais. Então, essa dicotomia entre Exército e Marinha é muito grande. Enquanto na Marinha nós vamos ver revoltas, tais como as revoltas da Armada de Custódio de Melo e Saldanha da Gama, motivadas por um sentimento legalista, levado a cabo por conta de que o governo de Floriano Peixoto era ilegal, no Exército vamos ver golpes de Estado levados a cabo por conta de noções incrivelmente patéticas que se mantêm até hoje. Somos militares, somos mais bem instruídos do que a massa, logo nós sabemos o caminho que o Brasil precisa seguir. Então, temos Epitácio Pessoa, presidente do Brasil, nós que vamos chamá-lo de Pandya para facilitar, nosso querido Pandya como ministro do Exército. E essa cisão dentro das Forças Armadas vai criar um contexto incrivelmente perigoso, pois o Epitácio Pessoa ele vai querer criar o seu sucessor. E quem era o sucessor de Epitácio Pessoa? Arthur Bernardes, presidente de Minas Gerais. E Arthur Bernardes, tal como Epitácio Pessoa, era odiado pelos militares. O Pandya havia dito ao Epitácio Pessoa, se eleito for, Arthur Bernardes sequer vai conseguir sentar no Palácio do Catete. Então, o clima estava pesado. Era pesadíssimo. Mas iriam ocorrer eleições em 1922. Hermes da Fonseca não seria candidato mais uma vez. Então, o Exército quis lançar um candidato que defenderia as suas perspectivas. Que foi quem? Nilo Peçanha. Um dos canalhas mais esquecidos de nossa história. Bom, diga-se passar, isso é uma curiosidade básica, professor. Eu acho maravilhoso como o Nilo Peçanha ele entrou para a história como o primeiro presidente negro. Olha como isso é positivo. Nossa, se as pessoas olharem o que ele fez, pelo amor de Deus, quantos negros extraordinários existiram? Não, pelo amor de Deus, que termo chulo. Quantos brasileiros extraordinários negros em nossa história temos para ficarmos exaltando um canalha desse? Então, ele é o candidato do Exército. Arthur Bernardes é o candidato da oligarquia da política dos governadores idealizada pelo Campos Salles muitos anos antes. Eles vão se enfrentar nas eleições de 1922. Só que antes das eleições, 1921, surgem cartas, algumas cartas, apontando que o senhor Arthur Bernardes havia tecido críticas mordazes contra o senhor Hermes da Fonseca, que não era presidente do Brasil, mas na época era presidente do Clube Militar. E essas cartas diziam que Hermes da Fonseca era um sargentão sem compostura,
etc, etc, etc. Isso criou uma verdadeira guerra política no Brasil de proporções ímpares. Pois o clube militar criou uma espécie... Ai, meu Deus do céu. Ele criou uma comissão para comprovar que aquelas cartas, diferentemente do que o Arthur Bernard dizia, elas eram verdadeiras. A história vai nos provar que aquelas cartas eram absolutamente falsas. Só que, sabedores disso ou não, o clube militar afirma que as cartas eram verdadeiras. E, de algum modo, supõe que eles acreditavam que aquelas cartas poderiam ser o suficiente para fazer com que o Nilo Peçanha vencesse o Arthur Bernardes em 1922. Mas não. Arthur Bernardes vence as eleições em 1922. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.